Ei, você aí. Sim, você mesmo. Pode parar de rolar o feed porque o que eu vou falar agora pode mudar a sua vida motociclística para sempre. Hoje eu vou contar a verdade que ninguém te fala sobre aquecer a moto. E não é aquela verdade de comentário de YouTube, não. É a verdade de verdade, com ciência, com lógica e com um tantinho de vergonha alheia. Mas antes de qualquer coisa, já vai apertar o botão de se inscrever. Vai lá, tô esperando. Pode clicar no sininho também, porque se você não fizer isso, vai continuar perdendo vídeo como esse. E aí vai ter que continuar aquecendo moto por 10 minutos no frio, como todo mundo que não sabe o que tá fazendo. Tô brincando, mas sério, se inscreve. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acorda cedo, coloca a roupa, pega o capacete, chega perto da moto, liga ela e aí fica lá, parado. 5 minutos, 10 minutos, às vezes 15, só esperando, olhando para a moto como se ela fosse acordar do lado errado da cama e precisasse de um café. Eu já vi motociclista falar com a moto enquanto aquecia ela. Acorda, bebê. Acorda, amor da minha vida. Hoje você vai andar bonita. Mano, a moto não te ouve. Ela não tem sentimento. Ela é feita de metal, borracha e combustível. Ela não precisa de carinho. Ela precisa de manutenção. E tem mais. Esse hábito é passado de pai para filho, de amigo para amigo, como se fosse uma sabedoria ancestral do mundo das motos. O velho da garagem te falou, você acreditou, e agora você passa para frente sem nem questionar. É a tradição do aquecimento. Só que tradição errada continua sendo errada, mesmo que todo mundo faça. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O maior mito do mundo motociclístico. O aquecimento de 10 minutos antes de sair. Primeiro de tudo, de onde veio essa história? Bom, antigamente as motos tinham carburador. O carburador é um sistema que mistura ar e combustível de forma mecânica, e quando estava frio, essa mistura ficava errada. Então sim, naquela época, aquecer a moto por alguns minutos fazia sentido. Mas adivinha, estamos em 2026. A grande maioria das motos hoje tem injeção eletrônica. O computador da moto ajusta a mistura de ar e combustível automaticamente. Sabe o que isso significa? Significa que aquele ritual de 10 minutos parado no frio não serve para nada. Absolutamente nada. Você não está ajudando o motor. Você está só gastando combustível, poluindo o ar e atrasando o seu dia. E olha, se você tiver vizinho que acorda cedo, está irritando ele também. Isso é fato. Pensa comigo. Você está ali parado, o motor girando em marcha lenta, o escapamento soltando fumaça e o seu vizinho tentando dormir mais meia horinha antes do trabalho. Você não está sendo cuidadoso com a sua moto. Você está sendo o vilão do condomínio. E o pior? Ficar acelerando em ponto morto enquanto aquece, dando aquelas aceleradas para limpar o motor. Isso então é o que eu chamo de tortura voluntária do motor. Você não está limpando nada, você está forçando componentes que ainda não estão na temperatura ideal para trabalhar em alta rotação. É como acordar alguém com um megafone. Os fabricantes sabem disso. A Honda sabe, a Yamaha sabe, a BMW sabe. O manual da sua moto, aquele livretinho que está empoeirado na gaveta, provavelmente diz exatamente isso. Mas a gente não lê manual, né? A gente ouve o tio. Então, o que você realmente deveria estar fazendo nesses minutos antes de sair? Deixa eu te mostrar. Número 1. Verifica o nível de óleo. Isso leva 30 segundos e pode salvar o seu motor de uma morte lenta e silenciosa. O óleo lubrifica tudo lá dentro. Sem óleo no nível certo, o motor sofre. E motor sofrendo é conta alta na oficina. Número 2. Olha o nível de combustível, porque nada mais clássico do que sair de casa cheio de disposição, entrar na estrada e, de repente, a moto começa a engasgar. E você olha para o marcador e ele está no zero. E não tem posto por 20 quilômetros. Já aconteceu com você? Comenta aqui embaixo se já, sem julgamento, acontece com todo mundo. Número 3, e esse é o que mais motociclista esquece, a corrente. Dá uma olhada se ela está lubrificada e na tensão certa. Corrente seca estica, desgasta e pode partir. E corrente partindo em movimento é problema sério. Número 4, que muita gente ignora completamente, os pneus.
Dá uma olhada rápida, calibragem correta, sem objeto estranho cravado, sem desgaste irregular nas laterais. Pneu murcho ou furado é risco de vida, não é só inconveniência. E o pior tipo de furo é aquele que você descobre na curva, não na garagem. 1 minuto fazendo isso vale mais, e olha bem o que eu estou dizendo, vale muito mais do que 10 minutos parado com a moto ligada, esperando ela atingir temperatura enquanto você congela lá fora. A regra de ouro é simples. Liga a moto, deixa ela rodar uns 20, 30 segundos para o óleo circular e já pode sair. Mas sai suave, tá? Sem acelerar forte no começo. Deixa o motor aquecer enquanto você pilota, que é exatamente como o fabricante projetou. Pilotando com rotação baixa nos primeiros minutos, você aquece o motor de forma uniforme, lubrifica todas as peças de forma correta e ainda economiza combustível. É a física funcionando a seu favor. É inteligência, não preguiça. Mas eu sei que tem aquele tipo de motociclista, aquele que não quer largar o ritual, que acorda cedo, vai lá na garagem e começa o show. Bom dia, minha amor. Hoje o dia tá frio, né? Deixa eu ligar você com carinho. Liga a moto, fica olhando para ela, cruza os braços, olha para o céu, consulta o relógio, volta a olhar para a moto. Mais uns minutinhos, né, bebê? E enquanto isso, o vizinho do lado já saiu, já chegou no trabalho, já tomou café, já respondeu e-mail e tá pensando em almoço. E você ainda tá lá, na garagem, aquecendo a moto como se ela fosse se animar para uma confraternizar. Olha, eu não tô julgando o ritual, eu entendo, tem algo de bonito em ter esse momento com a sua moto antes de sair. Mas pelo amor de tudo que é sagrado sobre duas rodas, enquanto você tá nesse momento zen, aproveita para checar o equipamento, não só para ficar olhando ela ligada. E se você é exatamente esse personagem que eu acabei de descrever, comenta aqui, fui eu, sem vergonha. A comunidade não vai te julgar, muito. Agora deixa eu adivinhar o que você está pensando. Mas cara, o mecânico me falou para aquecer. Tá bom, tá bom. Vou te dar o benefício da dúvida. Pode ser que seu mecânico seja da velha escola, que aprendeu a mexer em moto na época do carburador, e ele tá te passando o conhecimento dele. Respeita o mecânico, tá? Ele sabe muita coisa que você não sabe. Mas também questiona quando faz sentido questionar. Pergunta para ele, minha moto tem injeção eletrônica, ainda preciso aquecer 10 minutos? Vai ver o que ele fala. Bons mecânicos atualizam o conhecimento deles. Outra objeção clássica. Mas e no inverno, no frio pesado? Aí sim você pode deixar a moto ligada por uns 30 segundos a mais. Não 10 minutos, 30 segundos. E ainda assim, sai pilotando suave por uns 2, 3 minutos antes de abrir mais o acelerador. Faz isso e tá ótimo. Não existe condição climática normal que justifique 10 minutos parado com a moto ligada, nem no Polo Norte. E se você está pilotando no Polo Norte, você tem problemas maiores do que aquecimento. Então, bora recapitular tudo o que você aprendeu hoje, porque eu sei que você vai mostrar esse vídeo para o seu amigo que fica 10 minutos aquecendo a moto todo dia, e você precisa estar pronto para defender os argumentos. Anota aí se precisar, sem vergonha. 1. Moto com injeção eletrônica não precisa de aquecimento longo. O sistema ajusta tudo automaticamente. A injeção lê temperatura, pressão, oxigênio e calibra a mistura em tempo real. É tecnologia dos anos 90 fazendo o trabalho que você acha que está fazendo com o polegar no acelerador. 2. Aquecer em ponto morto por muito tempo é ruim para o motor, não bom. Você força peças sem lubrificação ideal em alta rotação. O óleo ainda não circulou completamente. A temperatura ainda não estabilizou. E você fica ali achando que está sendo cuidadoso. Não tá. 3. O que você deveria fazer nesses minutos é checar óleo, combustível e corrente. Isso sim protege o motor. Esse é o ritual que realmente tem base técnica. 1 minuto de inspeção vale mais do que 10 de motor ligado na garagem. 4. Liga, espera 20 a 30 segundos e sai pilotando suavemente. Deixa o motor aquecer enquanto você anda, que é exatamente como ele foi projetado pelos engenheiros. Eles testaram isso, eles sabem mais que o seu vizinho que pilota há 30 anos sem nunca ter lido um manual. E 5. Para de falar com a moto como se ela fosse te responder. Ela não vai. Eu já tentei. Não funciona. Tô falando por experiência própria.
Se você chegou até aqui, parabéns! Você é do seleto grupo de motociclistas que preferem informação a ritual. E isso, meu amigo, faz toda a diferença na vida útil do seu motor e no tamanho da sua conta na oficina no fim do ano. Agora eu preciso de um favor seu. Só um. É pequeno, não custa nada. Literalmente zero esforço físico. Você não vai nem precisar sair da posição confortável onde você está agora. Aperta o like nesse vídeo. Vai lá, aperta. Tô esperando. Ótimo. Agora se inscreve no canal, porque toda semana eu trago exatamente esse tipo de conteúdo. Informação real sobre motos, sem enrolação, sem papo de especialista chato que faz você se sentir burro por não saber e com uma pitada de comédia para você não dormir no meio. Ativa o sininho também, porque se você não ativar, o YouTube simplesmente não vai te mostrar os próximos vídeos. O algoritmo não é seu amigo se você não ajudar ele a te ajudar. E aí você vai continuar na ignorância sobre moto enquanto todo mundo do canal já está voando na informação, checando corrente, economizando gasolina e vivendo a melhor vida. Não quero isso para você, de verdade. E olha, se você não se inscrever, eu vou ficar aqui, olhando para a câmera, com esse olhar de motociclista que já viu chuva, asfalto molhado, freio travando na curva e ainda assim chegou em casa. Um olhar que não tem mais paciência para drama, nem para mito de aquecimento. Não queira ver isso por muito tempo, não é bonito. Perguntem para quem já viu. Brincadeira, mas a inscrição é real, faz isso. Agora você está informado, você sabe a verdade. Você tem o poder de parar de perder tempo no frio com aquecimento inútil e começar a fazer o que realmente importa antes de sair. Esse poder é seu, use com responsabilidade. E comenta aqui embaixo uma coisa. Você ainda aquecia a moto por mais de 5 minutos antes desse vídeo? Fala a verdade. Zona livre de julgamento. Aqui não tem ego ferido, não tem vergonha, não tem nada disso. A gente aprende junto, porque todo mundo um dia acreditou em alguma coisa que não fazia sentido. Eu também já caí nessa. A diferença é que agora a gente sabe mais. Valeu demais. Até o próximo. E não esquece, se inscreve, ativa o sininho e vai pilotar.